Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui Rosana Cozê, vim fazer uma reflexãozinha com você, várias reflexõezinhas dentro de um tema só. E o tema só é educação dos filhos. Não é educação dos filhos, é uma coisa que tem me incomodado profundamente. Eu sou fã de doutora Andréa, que é neurocientista. Ela lida com crianças com todo tipo de problema e principalmente lida com seus pais, né? Porque o problema está na educação estrutural. Para quem não sabe o que é educação estrutural, é aquela educação que vem da base. Você joga teu filho na escola, não jogue seu filho na escola como se a escola fosse um abrigo, onde você estivesse deixando o filho, confiando tudo em pessoas estranhas, porque você precisa de tempo para trabalhar, para ajeitar a casa. Eu até entendo isso. Mas é preciso que você entenda que o tempo para seu filho é muito importante. É o tempo que é muito importante. É preciso que você esteja com ele e lhe dê exemplos, porque filho não se educa com palavras. Ele vai seguir o que você faz. Se você é preconceituoso, ainda que de uma forma disfarçada, esqueça. O filho está percebendo tudo, porque a leitura da criança é uma leitura denotativa. Ele entende as coisas exatamente como você está dizendo. Essa menina é terrível. Ele entende que a menina é terrível no sentido pior que existe. Ele não vê contexto, a criança não vê contexto, ela vê a fala. Então você tem que ter muito cuidado com o que você diz. Desde o não suporto essa pessoa, até, poxa, aquela gorda, aquele preto. A criança tem que identificar as pessoas pelo nome, por quem ela é na sua identidade. E não pela cor da pele, e não pelo corpo que tem, e não porque é autista, e não porque tem problemas na fala e gagueja. Não, é fulano, é fulana. Então, é o primeiro conselho que eu dou a vocês. Prepare o seu filho e não jogue numa escola para que o professor o lapide. Quem tem que lapidar é você. O professor está ali para levar conhecimento, para dar afeto à sua criança, para também colaborar com o ensinamento da ética, do comportamento social, mas essa base tem que vir de você que é pai e mãe. No entanto, os pais não estão preparados para isso porque eles não têm tempo, né? Eles não têm tempo. Eu tenho conversado com alguns motoristas de Uber que são pais e estão extremamente preocupados com a postura dos filhos, agora que eles têm 15, 16, 14 anos. E eu digo a eles, o senhor dormiu no ponto. Eu digo mesmo. Quando eles sabem que eu sou professora, que eu tenho um canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, eles aí sempre procuram, eles querem saber mais. Porque eles ficam assim, o que é que eu faço? Será que não dá jeito? Eu digo, dá, se o senhor impuser regras agora, rapidinho. Vai ser muito bom. Olha, gente, eu vi a doutora Andréa dizer uma coisa, eu vou repetir. Na minha casa, nunca houve democracia. Existia sim, não era também o autoritarismo, mas existia uma instituição onde os líderes éramos eu e meu marido. As regras eram feitas por nós dois. Até mais por mim, pelo fato de eu ser professora, conhecer essa galera com a palma da minha mão, no olhar. Então eu fazia minhas regras e minhas filhas que não se atrevessem a sair das regras, não. Entendeu? Tudo tinha que ser dito, tudo teria que ser conversado, e se não fosse conversado, babau. A única vez que minha filha escondeu um boletim, porque iria para recuperação, eu fui para o conselho de classe, porque eu era professora dela, e votei contra ela, para ela ir para recuperação. Ela ficou revoltada, chorou, se dilacerou e disse, olha, você vai fazer em um mês, porque agora é uma enrolação a recuperação, né? Mas na época da minha filha, ela tem 43 anos hoje, a recuperação era uma recuperação de um mês, e era estudo, era meter a cara no livro. Aí eu dizia a ela, você vai fazer agora na recuperação em um mês o que você não fez era um número X de aulas durante o ano, né? Então, você não estudou durante o ano, agora você vai ter que aprender a estudar em janeiro. Eu e a irmã dela saíamos, ela ficava aqui estudando bonitinha.
E ai dela que não cumprisse. Então, aqui havia sim democracia para se discutir as coisas da casa. Eu as ouvia, mas não quer dizer que eu aceitava tudo o que elas queriam. De jeito nenhum. E sabe por que eu agi assim? Porque eu queria formar pessoas prontas para a vida. Eu queria formar pessoas que soubessem lidar com as dificuldades, que soubessem enfrentar as adversidades. Como é que eu iria fazer isso passando a mão pela cabeça delas o tempo todo? Façam isso não. Criança não se educa só com sim, 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 sim. Só com vamos conversar, filho, uma zorra. Pega o filho e diz, você não vai, com o dedo em riste. Arregale seu olhão como eu fazia, que isso dá super certo, gente. Super certo. Agora, que você tenha moral para fazer isso. Porque você tem que ser exemplo para o seu filho. Não adianta você dizer, ó, que mulher gorda com aquela roupa tá ridícula. E dizer ele, meu filho não pode chamar as pessoas de gorda. Ah, meu filho não pode fazer isso, é preconceito. Não. Ele vai entender que você está mentindo. Porque criança é assim. Então ele tem que entender, ele tem que agir como você agiria. Tá achando que é ridícula, guarde para você, porque realmente você tem que guardar para você. Não é da sua conta. Se você não gosta de alguém da família, não diga a ele, deixa ele crescer com alguém da família e deixe que ele descubra o sentimento dele por essa pessoa, porque nós temos que entender, gente, que o que Mariazinha é comigo pode não ser com você. Quantos alunos eu tive que me pré-julgavam por causa de colegas que eu emendava os bigodes, por quê? Porque queriam comprometer a minha aula, e na minha aula ninguém comprometia, não. Tem muito aluno aí que vai ouvir e sabe disso. Chegavam a me chamar de grossa, ser grossa porque eu era dura. Eu olhava sério, botava o dedo também e dizia, na minha aula não, você vai sentar e vai calar a boca. Quando não sentava e calava a boca, eu dizia, você está querendo que eu lhe bote para fora? Eu não vou botar, não. Você vai ficar aqui até o fim, me aguentando. Era assim. Então, assim, você precisa entender que não pode ser como eles querem. A juventude tem a licença poética de transgredir, mas o adulto não tem licença poética para aplaudir. O adulto tem o dever de coibir o que foi errado. Então, se você é aquela mãe que, vamos conversar, filho, ou dá um castigo e depois, mamãe não queria lhe dar esse castigo, queria sim, queria lhe dar um castigo sim, porque você mereceu. Criança tem que ter disciplina, ao chegar em casa, ter o horário de ele parar, vamos sentar aqui que eu quero ver sua mochila, o que é que tem hoje, o que é que não tem. Rosana, você fazia isso? Claro que eu fazia. Eu vou me desmoralizar com minhas filhas em rede social, que é maior do que a televisão? Claro que não. Eu fazia. Olhava a mochila, se tivesse uma canetinha que eu não reconhecesse, de quem é? Por quê? Então amanhã você vai devolver, tá? E eu vou lá para saber se você devolveu. Infelizmente era assim. Ninguém educa sendo bonzinho. Ninguém educa dizendo sim, sim, sim. Isso não é educar para a vida. Isso é educar a pessoa para achar que ela é o último biscoito do pacote. Só não se esqueçam que geralmente o último biscoito do pacote está mofado, está estragado. Nem as baratas entram lá. É o normal da vida. Você está se preparando para criar pessoas que vão achar que o mundo é para ela, que tudo é para ela, o professor não pode dizer não, o coleguinha não pode dizer não, a coleguinha não pode gostar do K-pop coreano porque ela quer bater. O quê? Como assim? Você tem que mostrar ao seu filho que cada povo tem a sua cultura, que cada pessoa tem seu biotipo, que cada pessoa faz da sua vida aquilo que tiver. Isso não significa dizer, como esse discurso idiota de que é esquerda, porque eu sou de esquerda, viu, gente? Com muito orgulho, tá? Só não pegaria nunca em armas, nem iria querer um golpe militar, porque esse eu já vivi, eu sei bem de que se trata. Mas que a esquerda quer sexualizar a criança. Quem quer sexualizar a criança é a Rede Globo com as novelas.
São certos desenhos que passam e não só sexualizam, como também mostram cenas de violência horrorosas. Nesse ponto, minha filha tem muito cuidado com o que o meu neto vê, certo? Porque a gente tem que dar ele para ver aquilo que servirá de exemplo. E quem deixa a criança ver o que quer, vai ter os piores exemplos que se pode imaginar. Então, meus amores, vamos juntos nessa luta contra a deseducação, tá? Como disse uma vez a nossa querida Carmen Lúcia, e eu repito hoje o tempo todo, eu acho que pior do que a inteligência artificial é a desinteligência real. Coisas que os pais não querem ver. Ah, é meu bebê, ela quer sentar do lado da janela. Não importa o outro que pagou a mais para estar ali. Sua criança quer. É uma criança, não. É um ser humano vivo, inteligentíssimo, que manipula você o tempo todo e quer manipular os outros. A mim, se eu estiver numa janela e uma mãe vier para mim, por favor, meu filho não está passando bem, ou é uma criança com dificuldades, diz, será que a senhora se incomodaria de deixar? Eu deixava. Porque tudo é a forma. Agora, você querer impor, mesmo que você queira falar com gente e a pessoa não queira ceder, ela está no direito dela. Você não pode educar seu filho achando que todos os direitos são dele. Não. Os direitos também são dos outros. Ele tem que aprender que ele tem direitos, mas ele tem deveres. Não está se ensinando isso. O que eu estou vendo, a própria doutora Andréa, essa neurocientista, ela estava dizendo que quando ela era professora, um aluno do segundo ano, do segundo grau, o aluno do segundo ano quase agrediu fisicamente e ela estava grávida e tem pouco tempo. Não sei se tem pouco tempo, desculpem. Eu sei que ela estava grávida, ela foi se queixar com a supervisão, dizendo que tinha que dar um jeito da supervisão, disse a ela que ela aguentasse um pouquinho, porque o colégio tinha um segmento, ou seja, vou trocar em miúdos para vocês, tá? Senão vai ficar longo. O colégio prezava pelo número de alunos. Era uma competição com outras escolas, naturalmente, que eu já vivi isso, para ver quem tem mais alunos. E quem tem mais alunos, tem mais din-din. Então, você tem que ter cuidado até com a filosofia da escola onde você coloca seu filho para não entrar em choque com a educação que você dá em casa, se é que é uma educação boa, se é que é uma educação de qualidade. Se não for, não coloque. Não coloque porque os coleguinhas deles estão e a escola mais cara que tem. Não! Às vezes um boteco tem uma comida muito mais gostosa do que um grande restaurante que me apresenta um prato com um pinguinho de comida no meio. Eu odeio aquilo. Eu prefiro sentar num restaurantezinho de bairro, que o pratinho venha cheinho, gostoso, saboroso, né? Do que aquelas coisas bem ornadas, para fingir que eu estou num restaurante chique, para fingir que eu estou saciada com o guardanapinho. Eu não. Ensina seu filho a ser mais simples, mais humano. Quando você disser não, minha camarada, meu camarada, é não. E acabou-se. A lei dentro da sua casa é você e seu marido e você. Agora, que um não contradiga o que o outro faz, porque aí está tudo detonado. Se o filho perceber que dentro da casa é o pai que fala mais do que a mãe, danou-se. Se a mãe der uma ordem, você faz essa ordem ser cumprida, ainda que você seja contra ela, e vice-versa. Porque a criança precisa, gente. Eu vou encerrar dizendo isso, que eu acho muito importante. A criança, ela precisa de segurança. Criança de pais que aceitam tudo, que fazem tudo o que ela quer, sabe? Que seguem, vamos conversar só, não tem castigo, não tem uma palmadinha de vez em quando. Ah, porque é contra a lei dentro da minha casa quem faz sou eu. Não é a lei lá fora.
que não está aqui dentro, nunca esteve aqui dentro para saber o que estava acontecendo. Nunca ouviram o meu lado, uma palmadinha não mata. Sabe que pata de galinha não mata pinto? É isso aí. Você não vai dar uma surra de deixar o menino mole, pelo amor de Deus. Mas estabelecer limites. E quando você é duro dentro de casa, a criança sente segurança. Ali é o porto seguro dela. E ali ela não dá ordens, ela recebe ordens. No máximo, você discute algumas coisas que podem ser mudadas durante a semana. Mas se tem um planejamento da semana, a criança tem que cumprir. Que profissional vai ser esse? Que não cumpre, fica tudo bem, né? Então, fica aqui a dica para você que é pai, para você que é mãe de primeira viagem, principalmente. Grande beijo. Tchau, tchau.